O termo startup em inglês significa começar algo novo. Na prática, a palavra está relacionada à inovação no mundo dos negócios. Uma curiosidade é que aplicativos como Uber, Airbnb, Instagram ou Pinterest, por exemplo, já foram startups antes de se tornarem companhias multimilionárias. O ano passado foi positivo para as startups no Brasil. O país investiu mais de 50 bilhões de reais no segmento. Para a gente falar sobre as oportunidades e também sobre o crescimento nessa área, eu converso agora com o mentor do Supera Park e advogado especialista em startups, Eduardo Benini. Eduardo, muito obrigado pela presença aqui no Visita na Record. Obrigado, Rafael. Quando a gente analisa esses números, 50 milhões de reais em investimentos, a gente pode considerar que 2021 foi um ano muito bom para as startups. Foi um ano excelente. São 50 bilhões, na verdade, né? Desculpa, um valor, bilhões, E se eu comparar com 2017, é um crescimento de 10 vezes. 10 vezes comparando a 2017. A 2017. Então, assim, é um volume de investimento que a gente perde um pouco a referência, né? Pois é. Agora, é um volume de investimento que faz sentido dentro de uma área que está em franco crescimento, aí, de empresas aí ligadas à inovação. Agora, como a gente disse ali no início, que é começar algo novo, uma startup ela começa aí de uma boa ideia, Boa ideia, com muito conhecimento e às vezes, na maioria das vezes, pouco capital, E também não tem como a gente limitar quando é que isso começou a surgir, porque a gente conversava antes até aqui do início da gravação, que muitas empresas em anos anteriores, há 20 anos atrás, até mais, começaram de grandes ideias e pouco investimento. Pois é, eu acho que essa é a grande, vamos dizer assim, a grande luta dentro de uma startup, Você tentar inovar, tentar validar um negócio, mas ao mesmo tempo ter recursos para isso. Acho que a startup é um termo que a gente usa de alguns anos para cá, mas são empresas fortemente ligadas à inovação, especialmente tecnologia. E que a gente não consegue enquadrá-las aí, e já até avançando um pouquinho, a gente tem um marco legal agora que criou aí um conceito de startup e que é muito criticado, porque você tentou enquadrar algo que é ligado à inovação. E enquadrar a inovação é quase que um contrassenso, Tentar encaixar aquele milhões de ideias numa caixinha ali. Conceito, Agora, por exemplo, esse marco legal também das startups, De certa maneira, isso ajudou digamos, regulamentar e fazer com que os investimentos, de certa forma, pudessem aumentar também? Olha, Rafael, acho que são dois pontos que justificam esse volume de investimentos nesse período de 2017 para cá. Primeiro, a gente não pode deixar de olhar o cenário econômico. A gente tinha uma taxa de juros muito baixa e é natural que o capital, o investidor, ele procure alternativas que tenham uma rentabilidade maior. Então, existe uma justificativa econômica. Agora, também não posso negar que o marco legal, ele acalmou alguns pontos e que geravam muita inquietude no investidor. Então, eu vou trazer apenas um deles. O investidor que coloca o seu dinheiro na startup, ele não quer correr risco além daquele dinheiro. Agora, sabendo que é uma empresa de inovação, no seu início, com todas as características de validação de negócio, de dificuldade de fechar mercado, se ela entrar numa crise, não conseguir pagar credores, trabalhistas, pagar eventualmente um imposto, até onde esse risco poderia atingir o investidor? Foi aí que o marco legal ele tentou criar um modelo em que, olha, se o investidor ele colocou o dinheiro dentro desses conceitos, dentro desses quadros contratuais aqui, ele está protegido. Então, isso foi algo importante porque o investidor ele precifica o risco. Quando você não precifica o risco, ou seja, você coloca lá um investimento de R$1.000, mas você corre o risco de ter que pagar 10, você não quer. Agora, se você coloca 1.000 e tem o risco de perder 1.000, ok. Você tem um risco precificado, não deu certo o negócio. Eu sei que o negócio pode não dar certo. Eu estou investindo para isso. Mas eu acho que isso foi um avanço muito interessante do marco legal. Eduardo, e quem investe nessas boas ideias? Então, olha só, a gente usa um termo interessante para identificar, principalmente o capital do início dessas startups, a gente usa o termo FFF,
Family Funds and Friends, que é aquele capital de início ali, que é da família, dos amigos, às vezes aquele capital, aquela tua poupança que você tinha ali, falando, agora eu vou empreender, destaquei um fundo de garantia, sair do emprego e vou ter uma ideia aí de uma startup. Então, é evidente que esses valores, eles comportam uma parte muito pequena desses 50 bilhões. O grande investimento, ele vem de empresas especializadas em identificar oportunidades. Empresas que captam aí recursos de várias pessoas, de várias entidades e montam um bolo maior e identificam, elas negociam diretamente esse investimento com as startups. Aí tem também os fundos de investimento, enfim, há vários mecanismos para isso. Mas, no geral, são empresas que fazem esse intermédio entre a pessoa comum, o investidor comum, que sou eu, você, que tem um capital e quer investir numa startup, mas que não tem condição de sentar à mesa, muitas vezes, com uma startup para negociar, ou que não tem também um volume de dinheiro que demandaria interesse dessa startup em te receber. Acontece que quando a gente soma com outros, aí sim o cenário muda. E coloca alguém especializado para fazer essa negociação. Para encaminhar direito. Bom, a gente tem aqui alguns números, Eduardo, certamente você deve conhecer, que aproximadamente 10% das startups brasileiras são dedicadas ao mercado de educação, 7% a finanças, 6% a saúde e bem-estar. Então, quer dizer que hoje, startup para a área de educação é a maior fatia. Pois o que tem uma explicação, né? A educação, por si só, é algo inovador. Você está sempre inovando em educação, você está sempre criando mecanismos novos de educação. E acho que a gente não pode negar que o evento pandemia, né, que a gente não pode dizer que acabou, mas que está entre nós aí, ele gerou necessidade de novas plataformas de educação. Então, essas novas plataformas nesse período cresceram muito. Então, novos mecanismos. Acho que a minha filha, o seu filho, o filho dos nossos amigos estudam de uma forma diferente daquela que nós estudamos. São muito mais conectados, muito mais online, muito mais material circulando em aplicativos de celular. Então, isso explica muito esse volume de investimentos aí na área de educação. Acho que faz totalmente sentido com esse momento que a gente vive, né? Educação, que teve que se reinventar, finanças, né, também, aí, restrições que foram impostas para fazer do mais simples, né, de uma transação bancária, né, com agências fechadas, e saúde e bem-estar, né, que nesse momento todo mundo também procurou de alguma maneira para poder superar essa situação. Bom, a gente sabe que ainda é um mercado gigantesco, né, que ainda pode crescer bastante. Certamente novas ideias vão surgir, né, para poder movimentar ainda mais. Eu acho que o mercado de startup é um mercado que não para mais. Acho que com essa conectividade que nós temos hoje, essa vida online que nós temos, está aí novas plataformas, metaverso, o Instagram, são influenciadores digitais aí, e cada vez mais nós vamos estar necessitando de mecanismos de tecnologia. Eduardo, a gente vai deixar os contatos aqui. Tem o Instagram do Superaparc, que é o @Superaparc, e também tem o Instagram do Eduardo, que é o @EduardoBenini_. O pessoal pode entrar em contato, tirar dúvidas, certamente o Eduardo está pronto aí para responder. Muito obrigado pela presença aqui no Visita na Record e até uma próxima oportunidade, Eduardo. Obrigado, Rafael. Um abraço aí, ficamos à sua disposição. Obrigado, até a próxima.